de Ciências Contábeis, professor Paulo Stiget. Aqui é o Prazer, Betão. Prazer primeiro, conhecer. primeiro contato aí em cima. Bom, então, pessoal, a gente, né, trouxe a Betânia aqui porque a gente está no momento das nossas duas disciplinas, né, de planejamento e de empreendedorismo e inovação, em que casou o conteúdo com o trabalho da Betânia, né, um profissional, assim, vocês vão ver a magnitude, o potencial de entrega dela para o mercado e como que ela pode dar aplicabilidade para o que a gente está vendo. Só fazendo um preâmbulo, né, bem rápido, a Betânia, ela é fundadora da Ponchal, né, Betânia? Isso. A Ponchal, que é uma solução integrada para empresas que importam da China. Ela trabalha com desenvolvimento de negócio e operações para jogos na América Latina para uma empresa chinesa que é a Boca Technology. É isso? Sim, tá falando bem. Tá falando bem chinês, né? Bocan Technology. Ela é, ela é engenheira de produção. Na época que eu estava fazendo meu TCC, eu acho que você estava acabando o mestrado, né, Betânia? No DEP, eu fiz com a Adriana. E mestre em governança, mestre em administração pública e governança chinesa. Estudou mandarim 2 anos na School of Foreign Studies. Então, é uma profissional, assim, além disso, né, de grande aplicabilidade no mercado. Eu acho que vai ser muito legal essa sinergia. Eu e o professor Paulo planejamos, uma aula especial, né, pessoal? Hoje não é uma palestra, vamos ratificar isso, né, Paulo? É uma palestra, a gente tem até um roteiro né, de condução desse bate-papo aí. E a gente queria muito, assim, que vocês trouxessem também as questões, as dúvidas de vocês, em relação ao que a gente está vendo em ambas as disciplinas, tá? Absorvam o máximo da experiência dessa excelente profissional e, mais uma vez, obrigado, tá, Betânia? Professor Paulo, se o senhor quiser falar alguma Não, coisa. tá ótimo, isso aí. Betânia, sua tela, se a senhora quiser compartilhar qualquer coisa, está liberado aí, tá ok? A palavra com a senhora aí, estamos às ordens. Muito obrigado mais uma vez, em nome da faculdade, né? A gente agradece a participação de todos aí e vamos junto. Olá, pessoal. Eu que agradeço pelo convite do Brandon e aí do Paulo. Prazer em conhecê-los. É uma honra estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Ok. Bom, esses são os estudantes, que eu acredito que estejam entrando, né, mais algumas pessoas. Tá faltando gente nessa turma aí. Mas eu acho que a gente já pode começar, até por conta da duração da palestra, o Betânia. E eu queria que você falasse um pouco, né, compartilhasse um pouco com os meninos a sua experiência assim, profissional, seguindo o roteirinho, né, como que você se desenvolveu nessa questão do mercado internacional. Certo. Então, eu me formei em engenharia de produção. E aí, depois que eu me formei, eu trabalhei com consultoria, trabalhei em startup aqui no Brasil. E aí, há 4 anos, eu decidi ir para a China, fui fazer mestrado lá. Aí, saí um pouco da área de engenharia de produção e pesquisei e estudei sobre administração pública e governança na China, chinesa. E aí, em seguida, eu comecei a trabalhar com importação, né, com comércio exterior. Eu abri uma empresa lá que a gente dá suporte para compradores, para empresas brasileiras que querem importar da China. Então, a gente dá toda a assessoria, desde a busca do fornecedor, auditoria de fábrica, controle de qualidade, inspeção, até entrega aqui no Brasil, né? Então, é um trabalho de gestão, um trabalho que envolve qualidade, logística, muito a ver também com o que vocês estudam, né? E aí, durante esse tempo, eu estudei mandarim também, lá, o que me ajuda muito, né, a poder trabalhar com o mercado chinês. E desde o ano passado, em agosto, eu comecei nesse projeto da empresa de jogos chinesa, né? Eles resolveram entrar no mercado da América Latina e então eu faço a parte de operações dos jogos aqui e de desenvolvimento de novos negócios. Justamente essa questão de adaptar o jogo, né, que é de uma empresa chinesa, para o nosso mercado. Então, passo por várias coisas, como tradução, adaptação, a questão de comunicação e de ver também as oportunidades aqui no mercado.
Muito bom. E em relação ao mercado chinês, né, Betânia? A gente está acostumado com essa lógica brasileira, assim. Lembrando, pessoal, que vocês também podem fazer suas perguntas ao longo da apresentação. O que você sentiu de diferença, assim, né? Como que foi sua experiência em entrar nesse mercado? Né, você entrou para o Oriente. Como que foi esse impacto em termos, assim, da própria performance profissional, da própria dinâmica do mercado? Como que você sentiu isso? Certo. Então, eu tinha trabalhado aqui no Brasil, né? Tanto durante o tempo que eu estava na faculdade, com estágio e tal, e depois de formada também. E são várias diferenças, né? Passa por questão da cultura chinesa ser diferente da cultura brasileira e também por uma questão de contexto, né? De economia. Então, assim, a economia chinesa é uma economia que já é muito grande, né? A segunda maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos, e que está numa crescente. Essa é a primeira vez em 30 anos que a China, acho que ela teve uma certa recessão, né? Agora, por conta do Covid em 2020, no primeiro trimestre. É a primeira vez desde que eles começaram com a abertura comercial. Então, assim, a gente vê que lá é bem diferente daqui, a forma como eles trabalham, o jeito que eles trabalham, como as empresas são estruturadas e até mesmo o comportamento das pessoas no trabalho, a forma como eles lidam com o empreendedorismo, com a inovação, com o mercado, com a expansão. E isso foi um choque e, ao mesmo tempo, uma descoberta, né? Uma coisa bem interessante de viver. Legal. Mas assim, no contexto local, porque assim, eu até conversei com você antes sobre isso, né? A gente ouve falar muito sobre empreendedorismo aqui no Brasil, né? A atividade empreendedora. O Sebrae tem um papel muito grande de fomentar essa cultura empreendedora, a atividade do pequeno negócio. Só que a inovação aqui no Brasil, eu sempre falo isso com os meninos em sala, ainda é um tema que é meio mistificado, né? A inovação, o pessoal acha que é coisa de grande empresa, né? Que, assim, hoje a gente tem as organizações específicas, né? Laboratório de inovação ainda é um mito aqui no Brasil. Essa realidade nos negócios mais locais, essa cultura da inovação, essa busca de implementação de tecnologia, isso é mais evidente? Sim, é que realmente no Brasil a gente vê um pouco uma idolatria, né? Assim, como se uma coisa de inovação fosse muito longe da gente e, ao mesmo tempo, uma coisa muito assim, de universidade, enfim, fora da realidade. Só que lá na China não, entendeu? Assim, como a gente tem todo um ecossistema de fábricas, o próprio governo, do suporte do governo e também das pessoas, né? Eu acho que é uma iniciativa pessoal mesmo, das pessoas de buscarem mesmo empreender e procurar formas de ganhar dinheiro. Então, a gente vê isso na China bem diferente, né? Então, assim, principalmente nos grandes polos, então a gente tem Shenzhen, que é um polo de industrial. Então, a gente vê os mercados onde as pessoas compram peças, então a gente vê, assim, empreendedores que querem, sei lá, montar um celular específico para quem mora na zona rural e tem dificuldade de ter sinal. Então, ele precisa melhorar a parte do sinal. Então, a gente vê as pessoas vão no mercado, elas compram peça, elas testam aquilo. Tudo lá é muito barato, né? Vocês sabem que as coisas da China, mesmo coisas de qualidade, são mais baratas, porque é produzido lá, né? Quando eu chego aqui no Brasil, a gente tem que pagar imposto, tem que pagar isso, pagar aquilo. Lá não, é feito lá, então você vai lá no mercado, escolhe o que você quer comprar, já testa. E assim, lá eu vejo que os empreendedores eles têm muito foco em resolver problema, né? Menos em pensar em inovação como uma coisa teórica e mais como uma coisa prática. Então, assim, eu tenho que resolver o problema da falta de sinal de celular na zona rural, então eu vou nisso. Então, eles vão comprar diferentes antenas, vão testar, e aí, por conta do mercado lá, né, é muito amplo, né? A China é a maior fábrica do mundo, né? É o país que a gente chama de fábrica do mundo, é o maior país exportador. E isso ficou bem evidente agora, né, durante o Covid-19, a epidemia, que muitos países tiveram crise de abastecimento, né, quando a China parou lá em janeiro e fevereiro. Por quê? Porque não estavam embarcando a mercadoria lá. Então, como a gente vive nesse contexto lá de todo mundo produzindo, todo mundo vendendo, então tudo isso flui muito rápido e é muito voltado para a prática.
Tava mudo aqui. Entendi. E assim, é interessante, né? Porque a sua contribuição para a aula, ela traz duas dimensões, né? Pelo menos a meu ver. Eu acho que, né, todos devem coadunar da mesma opinião, que é o seguinte. Tem o primeiro impacto, né? Por exemplo, cheguei no mercado chinês, as estratégias globais, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, as perspectivas de crescimento, mas a gente fica pensando também em algumas práticas, né, que aqui já estão tão introjetadas. Então, por exemplo, o nosso modelo de negócios, nosso business model, é muito importado da literatura americana, né? A gente tem muito essa herança cultural americana, o próprio Canvas, a estrutura do planejamento estratégico, né, os autores que a gente usa, Mitzenberg, e a gente meio que a gente sabe que independente da empresa que a gente for trabalhar, independente do porte, a gente vai ter um conjunto de passos que é mais ou menos característicos. Então, análise ambiental, interna e externa, a gente tem a questão da, né, a realização do benchmarking, essas práticas que já são assim batidas pelo uso. Em relação à prática mesmo, do planejamento, da estratégia, tem alguma coisa nova, assim, algo em termos de método, em termos de aplicação, que você sentiu um baque em relação à nossa prática de planejamento e gestão estratégica? Então, eu vejo que, assim, uma diferença básica entre um empreendedor ou um empresário chinês e um americano, europeu ou até mesmo latino-americano, é que a gente, como você falou, tem muita essa influência dos Estados Unidos, né? E lá tem muito uma cultura de... Eu acho que a gestão, a parte de empreendedorismo é muito academicizada, entre aspas. Então, é muito ligado à universidade, a modos, modelos, até mesmo o Silicon Valley. Você vê que ali não é uma realidade assim do mundo, é uma realidade do Silicon Valley. Não sei se eles conhecem o Silicon Valley lá nos Estados Unidos, vocês já conversaram sobre isso nas aulas? Vale do Silício? Não, a gente vai ver, nós vamos falar sobre ele depois, mas agora a gente está falando sobre projetos de inovação ainda. Mas o Vale do Silício é uma referência, né, dentro da área de empreendedorismo e inovação. Mais de inovação. Mas todo mundo sabe o que significa o Vale do Silício, né, gente? Os alunos. Em termos de negócios, todo mundo sabe o significado de Vale do Silício? Então, depois nós explicamos. Continue, Breno. Desculpa te cortar aqui. Isso. Perdão. Então, é uma região lá nos Estados Unidos, né, onde surgem grandes empresas de tecnologia. Eu acho que, não sei, acho que não sei se é Google, Facebook, a maioria dessas empresas são de lá. Não todas, mas essas grandes que a gente conhece são de lá. Então, é um ambiente muito especial, assim, que tem muito dinheiro, muito investidor. E aí, todos esses modelos que a gente estuda americanos são muito aplicáveis lá. Só que quando a gente sai desse ambiente, assim, ideal, e a gente vai para países como o Brasil, como a China, às vezes isso não acontece, né? Não tá ali daquela forma. Então, eu vejo que na China, eles têm menos foco em planejamento, tipo, de longo prazo, e mais um planejamento de curto prazo, médio prazo. Então, assim, eles estão muito mais focados em vender, talvez, 100 unidades do que vender 1 milhão. Eles querem vender 100 unidades amanhã. Então, assim, eu vejo isso, né? Que eles têm uma preferência por vender menos logo do que vender muito mais para frente. Isso pensando no empreendedor, assim, geral, chinês, né? Talvez não os maiores, mas o empreendedor, assim, mais raiz, ele é assim. Então, você vai chegar para ele e vai falar assim com ele, eu trabalho com importação. Eu falo assim, então, eu tô com um cliente no Brasil que quer comprar 10 caminhões de, sei lá, televisores. Ele vai falar, mas daqui 6 meses. Ele vai falar, beleza, agora você vai falar assim, a gente quer comprar 50 TVs para amanhã. Aí ele vai te dar mais atenção, sabe? Eu acho que eles têm, assim, um lado prático muito forte, assim, de querer fechar o negócio logo, começar pequeno, ir crescendo e testando. Eu acho que eles têm muito essa tendência, assim, a testar o mercado, aquela questão do MVP, né? Que é o MVP, galera. É só porque a gente viu isso recentemente, mínimo produto viável, né? Betânia, deixa eu fazer só uma pergunta que você está falando, só não é te cortando, é só porque a gente sempre faz uma ponte em ambos os cursos, sabe?
como é que é a burocracia em termos de contabilidade no mercado chinês em relação ao nosso? É a mesma daqui ou é mais maleável? Ou seja, maleável não é em termos de sonegação, não. Em termos de adequação dos dois mercados, quais que são, né, os benefícios que a economia chinesa proporciona para o Brasil? Tem algum diferencial? Você consegue ver algum diferencial em relação a isso? Você diz a dificuldade de empreender no Brasil e na China, né? Isso. Então, eu vejo que a China, até mesmo, né, pela estrutura como ela de ser assim uma ditadura, né, de ter um governo muito forte, e é, o governo ocupa um papel muito importante na economia. Então, tem-se uma burocracia. Mas, por outro lado, a gente vê assim, um governo que é muito coeso, quando a gente pensa em nível nacional, provincial, municipal, é todo mundo alinhado, né? Então, isso eu acho que acaba facilitando muito para a questão de mercado. Assim, a economia de lá não tem essa questão igual a gente vê que tem crise, não consigo vender, não tem cliente. Então, eu não vejo que tem assim uma parte de empreendedorismo tão diferente do Brasil, de simplificação, questão do governo. Mas, por outro lado, é um mercado muito grande, né? O mercado chinês, ele é, sei lá, 5, 6 vezes maior que o brasileiro, pensando em população. Né? A China tem 1,3, 1,4 bilhões e o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 200 e pouco. Então, a gente vê um mercado muito grande, um mercado consumidor muito grande, um público muito grande. Então, isso acaba incentivando muito os empreendedores, né? E assim, o que eu vejo também na China é que, assim, questão de imposto, mesmo que lá é um pouco alto, não é tão alto quanto o Brasil. É isso que eu ia falar, Entendeu? a carga tributária é menor, não é isso? A carga tributária na China é mais baixa. Isso, é um pouco menor. Aqui no Brasil, por exemplo, quem ganha um salário de 10 mil vai pagar 27,5% de imposto. Na China, vai pagar 20%, que é alto, mas não é tão alto. É. Isso. Não, o teto lá é 45%. Só que é 45% para quem ganha milhões, entendeu? Você vai ter que ganhar, sei lá, mais de... Nem sei, sei lá... Eu digo assim, mas resumindo, é mais proporcional à renda, né, do que no Brasil, porque no Brasil é totalmente, não tem uma relação de proporcionalidade em relação ao que você ganha, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, é totalmente imensurável isso, né? Por isso que a gente tem tanta lavação de dinheiro aqui, tanta empresa fantasma, por esse aspecto aí. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas obrigado, ficou bem explicadinho. Obrigado. De nada. E acho que isso é uma curiosidade que todos nós, a gente acaba tendo, igual o professor Paulo levantou uma questão interessante aí, porque a gente sabe que por mais que a gente pense em estratégias globais, é no local que o empreendedorismo, de fato, ele se manifesta, ele se evidencia. Então, entender esses entraves para a atividade empreendedora, os fatores que facilitam, os fatores que impulsionam, isso é importante, porque a gente debate muito isso aqui no Brasil, né? A gente fala muito sobre os fatores que limitam a atividade empreendedora. Então, é legal ter essa noção, inclusive tem, né, se alguém tiver interesse em oportunidades fora, se atentar para esses pontos. Mas você teve uma experiência, Betânia, me corrija se eu estiver errado, você atua ainda, né, como colaboradora e como empreendedora no mercado local, não é isso? No mercado chinês. Então, assim, em termos na sua performance como colaboradora, você consegue perceber diferenças assim numa empresa que é essencialmente chinesa, né, na questão da cultura deles dentro da empresa, cultura empresarial, essa cultura empreendedora, a organização dos processos da empresa, essa dinâmica é diferente, porque você tendo a sua empresa atuando lá, acaba que você incorpora um pouquinho de Brasil, né, um pouquinho da cultura brasileira. Mas uma empresa que é essencialmente chinesa, qual que é o impacto nisso na gestão? Então, eu vejo que pela forma como a educação chinesa acontece, o pessoal lá estuda muito, assim, né? Desde 6 anos de idade, as criancinhas lá têm aula de manhã e à tarde, e aí isso vai até ensino médio. E muita tarefa. Então, eu vejo, assim, que é uma educação muito focada na decoreba, no estudo mesmo, de pegar e decorar o livro, aprender o livro. Então, eu vejo que eles... Na parte do trabalho, a gente vê também esse tipo de dedicação.
as pessoas no trabalho, entendeu? Como o estudante que está preparando para o vestibular, assim, os alunos lá se preparam assim. Então, no momento que eles estão trabalhando, a gente vê esse tipo de comportamento, como um aluno que também está preparando para o vestibular, de obedecer muito o chefe, entendeu? Então, assim, tem uma outra cultura. Eu acho que isso é parte também da própria cultura milenar da China, né? Do confucionismo, que eles têm assim, um jeito de estruturar como sociedade diferente da gente. Que aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, Brasil, a gente é muito voltado para o individualismo, né? Cada um vive a sua vida, enfim, trabalha porque precisa, né? E já lá a gente vê uma cultura mais coletivista, todo mundo trabalhando junto, e vamos trabalhar pelo bem do país, pelo bem da família, da pátria. Realmente isso é possível ver isso lá, né? Então você vê que às vezes as motivações são diferentes das pessoas lá, né? Então eu sinto que nas empresas tem isso, assim, de ver que tanto essa parte coletivista quanto essa parte também de trabalhar muito, eles têm uma ética de trabalho diferente da nossa aqui. Eles trabalham mais horas, assim, e até mesmo a lei trabalhista lá é muito diferente. Né? Aqui no Brasil a gente tem a questão de 44 horas, não sei o quê. Lá na China não, eles trabalham de segunda a sábado, normalmente, né? Fábricas principalmente. Lá também não tem essa questão do cristianismo, né? Que aqui a gente no domingo não trabalha, enfim. E lá não é um país cristão. Então, não tem essa questão, porque hoje é domingo, dia de ir para a igreja, nada funciona, não tem. Então, tem essa diferença. A nossa sociedade aqui é da época da Revolução Industrial, para quem não sabe isso. Ela não teve ainda uma reformulação há tempos ainda. Então, eles lidam a gente como se a gente fosse operar ainda em tempos normais, né? Em relação ao mercado, é muito antigo ainda, muito inadequado o que a gente precisa, em termos de evolução trabalhista ainda, né? Eles pedem muita coisa aqui. Aqui no Brasil? Aqui. Mas o povo não quer trabalhar de segunda a sexta. Se mandar trabalhar de segunda a segunda, aí que vai trabalhar mesmo. O povo brasileiro é preguiçoso. Eu vejo que é uma questão de incentivo também, sabe? Na China é assim, você tem um salário base e aí você tem como é que fala? Uma comissão em cima do que você produz. Então eu trabalho muito com fábrica, né? Eles trabalham produzindo mochila. Então assim, seu salário base é R$2.000, R$3.000, mas eu vou te dar, sei lá, R$10 por mochila a mais que você produzir. Então isso, todo mundo na China trabalha assim. Então, é um pouco também uma certa forma de intraempreendedorismo, né? Porque quem está ali dentro da empresa vai querer produzir mais, vai querer otimizar custo, vai querer, tomar uma série de ações, porque ele também vai meio que lucrar de acordo com o resultado. E na China todo mundo é assim. Outra coisa que eu vejo também é que as pessoas lá, elas sempre vão buscar uma fonte extra de renda. Então, assim, tem essa parte do empreendedorismo como um trabalho ao lado do seu trabalho normal, né, formal. Então, assim, as pessoas vão vender frutas do sítio, vão vender, sei lá, frango congelado. Eu vejo isso muito, porque a China é um país também rural, né? Então, assim, tem muitas pessoas que têm família que está lá na área rural e fazem essas vendas. Então, isso é muito comum. Até porque essa parte de comércio digital na China, né, e-commerce, comércio eletrônico, está muito desenvolvido lá. As formas de pagamento. Acho que vai cair agora, né? Paulo, vai cair agora. Eu vou encerrar aqui, aí a gente encontra na próxima, então. Isso, tá lá na minha disciplina do AVA, eu te mando agora, tá, Betânia, o link e a gente continua. Agora a gente muito começa. Muito obrigado, até daqui a pouco. Gente, até daqui a pouquinho, tá? Vou encerrar. Até daqui a pouco, pessoal, a gente continua. Isso aí.